Você vai ver no Sergipe Justiça de hoje. Judiciário de Sergipe e instituições debatem formato das audiências de custódia. Tem a segunda parte da entrevista com o especialista sobre as regras para uma convivência mais tranquila nos condomínios. Tribunal de Justiça e Governo do Estado discutem projetos voltados para a infância e a mulher vítima de violência doméstica. Padre, advogado e professor universitário. O quadro Viva as Memórias de hoje presta uma homenagem a José Lima Santana. E ainda, lei prevê punição de 1 a 5 anos de prisão para os casos de importunação sexual. Esse é o programa Sergipe Justiça, que está só começando. Na semana passada, a gente trouxe algumas dúvidas da população sobre a convivência em condomínios residenciais. A partir de agora, você vai acompanhar a segunda parte da entrevista com o especialista em direito condominial, Pablo Assis Mendonça. Confere aí. Locar unidade residencial por curtas temporadas através de plataformas digitais pode? Hoje, inclusive, alguns condomínios querem barrar isso e o proprietário da unidade, ingressando judicialmente, está conseguindo sim reverter essas decisões internas, né, aprovadas em assembleias e que constam alguns casos em convenção e outros em regimento interno. Uma vez que a gente aí vai esbarrar, né, em direito constitucional, no direito de propriedade da pessoa. Lógico que quando ela aluga por temporada, o seu inquilino fique um dia, dois, ou um mês, 2 meses, 1 ano, ele vai ter que receber, deve receber, né, uma cópia da convenção, do regimento interno daquele condomínio, e ele vai ter que seguir aquelas normas. Né? O inquilino por temporada, não seguindo, ou por um prazo longo, não seguindo essas normas, quem vai responder, quem vai receber as sanções pelas infrações será o proprietário da unidade. O proprietário deve informar ao condomínio sobre essa locação? A maioria das convenções ou regimentos internos, ou até mesmo decisões assembleares, já determina que para poder, né, alguém realizar uma mudança para passar a morar no residencial, no referido condomínio, necessita entregar a documentação prévia. Né? Mesmo os que não está estipulado isso de forma administrativa, né, através de assembleia, nós orientamos que o síndico exija sim essa documentação. Por quê? Como é que você vai permitir que se tenha uma mudança, né, ou que entre pessoas, mesmo por temporada, sem ter uma autorização prévia do proprietário? Né? Então isso pode gerar um problema muito maior caso alguém adentre o residencial, se mude para uma unidade sem ter autorização do proprietário. Então a gente solicita o contrato orienta que seja solicitado o contrato de aluguel, né? Se não tem contrato de aluguel, que o proprietário faça um documento autorizando aquelas pessoas, identificando as pessoas que vão poder ali estar usufruindo do bem naquele momento, o prazo, veículos daquela pessoa, seja tudo cadastrado, informado para o condomínio, para que se tenha a questão da segurança em relação a quem vai estar autorizado a estar adentrando o imóvel. Na sua opinião, os condomínios já estão preparados para lidar com aluguéis de curta temporada? É tudo muito novo ainda aqui, principalmente para a gente aqui do Nordeste. Essa situação de aluguel por temporada de apartamentos geralmente gera esses questionamentos, né? Até mesmo em assembleia, questionam nos itens o que ocorrer, né? Algum condômino incomodado com essa situação, porque infelizmente alguns dos inquilinos, né, que estão ali passando não respeitam as normas, as regras. Então a gente tem algumas situações até constrangedoras que ocorrem por essas pessoas, porque são pessoas que todo mundo sabe que está de passagem e que vem geralmente como turista para curtir, né, para passear na nossa região. Então eles não estão muito ligando para a questão das normas internas daquele condomínio, que ele só está usando na maioria das vezes para dormir, né? Então a gente esbarra às vezes em algumas situações que quem utiliza, né, como proprietário residente com crianças, esse e aquilo, chega em algumas situações que realmente invadem um pouco a privacidade dos demais e gera esses questionamentos. Com o delivery, como condomínio, como é que eles podem garantir a segurança dos moradores, né? Cada condomínio define sua regra, né, através do seu regimento interno e da sua convenção.
Alguns condomínios, pela questão de segurança, estipula que os entregadores eles não podem subir, né, chegar até lá o apartamento, ingressar na área comum e bater lá na porta do seu apartamento. Outros já permitem essa entrada, fazem um cadastro prévio do entregador, exige que o entregador deixe o seu transporte lá fora do condomínio e que deixe a sua bolsa lá, seu bornal, né, que transporta os alimentos, na portaria e suba somente com o lanche e entregue lá na portaria. Depois do proprietário autorizar, confirmar que realmente fez o pedido e autorizar a questão da entrada do entregador para entregar lá no apartamento. Isso, cada condomínio vai criar sua regra. Se me perguntar qual é por mais que eu não tenha especialidade em segurança, mas o que é menos perigoso para o condomínio, seria o condômino, né, descer e vir retirar o seu lanche na portaria. Essa é a forma, né, que a gente entende, até escutando em alguns congressos, esse aquele especialista de segurança, a forma que mais prevalece a segurança no condomínio. Porque a gente está falando, às vezes, de condomínio com 300, 400 unidades. Você imagine ter 20, que não é difícil, ter 20, 30 entregadores rodando pelo condomínio, né, tarde da noite ou em qualquer horário, né, onde alguns pais deixam as crianças soltas por entender que é um condomínio residencial que tem uma certa segurança, e aí isso pode estar gerando justamente essa situação dos entregadores estarem, né, cometer algum delito com alguma criança ou bem de algum condomínio. Então, por essa situação, alguns condomínios proíbem a entrada de alguns entregadores. Como a gente também já teve problema em alguns condomínios, de entregadores que entram com veículo e identificam veículos de moradores e depois não consegue se encontrar esse entregador. Então isso vai depender muito, né, de cada condomínio, da regra interna de cada condomínio, que deve ser passada por assembleia e não ficar nas costas da gestão, para que em coletividade todos decidam se vão permitir ou não a entrada desses entregadores e criar regras para isso, que aumente cada vez mais a segurança de todo o residencial. As audiências de custódia foram tema de mais uma reunião promovida no Tribunal de Justiça de Sergipe, com representantes dos órgãos que compõem o sistema de justiça. Veja na matéria. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário realizou mais uma reunião para ajustar a realização das audiências de custódia no estado de Sergipe. Em todas as reuniões, das quais participam todos os órgãos que compõem o sistema de justiça, são apresentados os resultados do monitoramento das audiências de custódia e também debatidas propostas para uma aplicação prática que atenda a todos os flagrantes. Nós já estamos realizando, todos os presos hoje do Estado, ele passa pela audiência de custódia. Só que nós centralizamos inicialmente em Aracaju, até para se discutir com os órgãos parceiros a melhor forma de implementar a nível do interior. Então, mesmo atualmente, todos os presos vêm para Aracaju. A ideia, inicialmente, é que a gente descentralize um pouco durante um período de 60 dias, para ver como funcionaria isso em determinadas regiões do Estado. Então, todos concordaram com a nova proposta, isso vai vigorar a partir de 9 de março, e seriam em três cidades que seriam instalados, e uma experiência pequena com a videoconferência. Vai ver também como funcionaria esse tipo de audiência. Desde a entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019, quando se tornou obrigatória a realização das audiências de custódia, o Judiciário, junto às instituições parceiras, tem buscado equacionar a melhor estrutura para o atendimento a todos os flagrantes em Sergipe. O Tribunal de Justiça, como sempre, um parceiro da segurança pública, vem aí se esmerando. Nós estamos aí procurando alternativas para que possamos cumprir o que a lei determina, mas de uma forma menos prejudicial às instituições. A gente sabe que tudo aquilo que é novo, né, gera uma expectativa e gera dificuldades também. Então, essas adaptações é tipo um laboratório que a gente está fazendo, né, que nós estamos fazendo aqui em Sergipe, e eu acredito que a solução definitiva em breve será encontrada, mas o caminho já está sendo traçado. Com essa alteração legislativa agora, que impõe realmente a realização das audiências de custódia, o tribunal vem nessa mesma linha de raciocínio, buscando das instituições como a Defensoria Pública, a Procuradoria do Estado, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, buscando ouvir todas essas instituições a fim de aprimorar as audiências de custódia e realizá-las da forma mais efetiva possível, qual seja, garantindo que somente ingressem no sistema penitenciário aquelas pessoas que, ainda que autuadas em flagrante, realmente
oferece algum tipo de risco, seja a ordem pública, a instrução processual ou eventual aplicação de pena. Então, tem sido fundamental o papel do Tribunal de Justiça na implementação de um viés muito democrático da audiência de custódia. Um novo modelo será experimentado após o dia 9 de março, no qual haverá a descentralização das audiências de custódia da capital Aracaju. Assim, 3 outros municípios realizarão as audiências de forma presencial, apenas das prisões em flagrante realizadas nos seus territórios. Outro projeto que funcionará de forma experimental é o uso de videoaudiência em um município que atuará como polo na região do Alto Sertão Sergipano. Depois do intervalo, juíza coordenadora e secretária de Estado da Inclusão, Assistência Social e Trabalho conversam sobre projetos para a infância e mulher. E o quadro Vivas Memórias destaca a carreira jurídica de José Lima Santana. A gente volta já.